Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 23 de março de 2024. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Vamos estar começando uma maratona de provérbios esses dias. E eu creio que Deus ele vai falar grandemente conosco, amém? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar entrando para a palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, meu Deus. Toma minha mente, meu coração e leva cativa a ti. Me ajuda, Pai, a te servir. Visita também, meu Deus, aqueles que estão do outro lado, alcança o lar, a família, alcança o ministério, alcança aquela pessoa, Pai, que está triste, desanimada. Que o Senhor possa estar abençoando. Se alguém perdeu um ente querido, está em luta, que o Senhor possa estar acalentando, Pai. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem? Quem você fala que é a missionária Nadira Albanos. Eu não falei, porque às vezes acaba esquecendo, né? A palavra que o Senhor me deu está em Provérbios 10, diz assim, Provérbio de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à mãe. O tesouro de origem desonesta não serve para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém a mão diligente lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todo pecado. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras do justo dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que o justo deseja lhe será concedido. Passará a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança dos ímpios dói em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desaigados, mas os ímpios poucos duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Eita, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração, vamos começar uma maratona, Pai, de provérbios. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. Nada mais, Senhor, para que seu nome seja exaltado e glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, essa maratona de provérbios, quase muitas palavras, versículos que você vai estar vendo em um provérbio, você vai ver em outros, repete de maneira diferente, mas se repetem, tá bom? Mas é pra glória de Deus, né? É pra fazer com que entre na nossa cabeça aquilo que Deus tem pra mim e pra você. Ó, provérbio de Salomão, provérbio de Salomão. Salomão, a gente sabe quem é Salomão. Salomão foi o filho de Davi com Betseba. Betseba, a gente sabe da história, né? Betseba era casada com Urias. Davi um dia não foi pra guerra, né? E foi na sacada da sua casa e viu Betseba, mandou chamar Betseba, dormiu com Betseba.
Ali engravidou Betseba, seu esposo não estava, seu esposo, ele mandou chamar seu esposo veio e ele queria que ele dormisse com Betseba, Urias não dormiu, Davi planejou a morte dele, botou na frente de guerra e matou. Aí o profeta Natan vai lá e fala com Davi, né, tudo que ele fez. Aí Davi tem um filho, o filho morre, e depois ele tem Salomão, né? Davi ele tem um desejo de construir uma casa para Deus. Deus fala que ele não vai construir, porque a mão dele é mão de sangue. E quem constrói a casa é o seu filho Salomão, que constrói o templo do Senhor, que fala que é o templo de Salomão. E ali a gente conhece muito aquela palavra assim, acho que é 2 Crônica 7,14, ou é a primeira. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se descer dos seus maus caminhos, tá. Ali Salomão está falando, Deus está respondendo a Salomão, quando Salomão inaugura o templo, né, do Senhor. Então, Salomão, quando ele passa a ser rei, aí Davi, e aí quem vai ser rei no lugar de Salomão, de Davi, é Salomão. Porque Deus já havia separado, né? Tá no coração do Senhor, a gente não vai entender os desígnios de Deus. E nisso, Salomão, quando ele vai tomar conta, vai reinar, ele não pede nada pro Senhor. A única coisa que ele pede é sabedoria, né? E Deus derrama as sabedorias dele sobre a vida de Salomão. E a gente vê que Salomão é um homem muito sábio, né? Aí quando ele vem no primeiro caso dele, que chega duas mulheres, que uma tá com uma dorme em cima do filho, o filho morre, e ela troca o morto pelo da outra, que era vivo, e aí as duas chegam lá perante ele, e ele fala, como é que eu vou julgar essa causa? Mas ele tinha a sabedoria de Deus, né? E aí diz a palavra que ele pega e fala assim, eu vou partir a criança no meio, vou dar uma banda para cada um. A mãe verdadeira, ela já falou assim, não, dê para outra, pode deixar, a outra não, parte no meio. Então, como ele viu que a verdadeira teve misericórdia da criança, então ele falou, você é a mãe, toma. Então, essa sabedoria dele se alastrou por todo o país, por todo mundo soube da sabedoria de Salomão, né? No entanto, Carrinha de Sabá vai e leva carros de ouro para ele, né? Então, Salomão, ele ficou riquíssimo. Ele era sábio e rico, né? E esses provérbios é feito por Salomão. Eu dei só uma pincelada aqui e assim vamos que vamos, né? E Salomão, ele tem muito embasamento para falar, porque a palavra do Senhor diz que Salomão, ele teve 1000 mulheres, né? 700 mulheres e 300 concubinas, foi um total de 1000, porque ele fez aliança com muitos povos, né? Então ele tinha uma bagagem muito grande, né? Muito grande para ele falar aqui em Provérbios para mim e para você. Então vamos começar essa maratona, tá bom? Diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai e o filho tolo dá tristeza, né? O filho tolo dá tristeza, o sábio. Vamos dar um exemplo de filho sábio aqui, né? Eu creio que Samuel deu muito orgulho para os seus pais, porque Samuel foi um homem sábio, desde o princípio até a morte. Quando Ana chorava por um filho, né, que Elia disse que tinha como embriagada, né, e ela não imaginaria que ela teria um filho que seria profeta, sacerdote e juiz, né, Samuel foi tudo isso, então ele deu muita alegria. E Eli, que era o profeta, que era o sacerdote que cuidava ali das coisas de Deus, seus filhos só davam desgosto, né? No entanto, que quando Samuel foi, Deus chama Samuel, né? Eu vou destruir a casa de Eli. No entanto, que quando Eli fala assim, ele vai, Samuel vai lá com ele, Eli, você tá me chamando não, né? Na terceira vez ele fala assim, quando você ouvir a voz, você fala assim, fala que eu tô servo. Então Deus já não falava mais com ele, Deus falava com Samuel. E Deus estava procurando lugar, coração puro, pessoas que temem a Deus, né? E ali Samuel foi um grande homem, um grande profeta, juiz e sacerdote. Deu uma grande alegria para sua mãe, né? E a casa de Eli foi extirpada. Então você imagina, né? Então a gente tem que ser sempre prudente, a gente tem que estar sempre corrigindo os nossos filhos, não aceitar e não acoitar os erros dele. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Quantas pessoas com tesouros desonestos? Vamos falar da capa de Acã? Quando o pessoal saiu pra guerra, você falou assim, não é pra trazer nada de despojo. Acã viu uma capa, pegou e trouxe pra sua tenda. E ali Deus sobreveio, né? Vamos dizer assim, uma desgraça sobre o povo. E ali tiraram sorte, caiu sobre Acã e toda a sua família morreram porque desobedeceram a Deus, né? Uma de origem desonesta. Total. Né? E quantas pessoas têm coisa com origem desonesta? Elas roubam, ela mente, ela fracatua, defrauda, coisas terríveis, né? Mas Deus está vendo tudo. Isso é muito triste na igreja, porque nós estamos aqui de passagem, né? Tudo aqui é passageiro, é efêmero.
Mas a gente precisa de uma vida eterna e tudo isso vai resultar o quê? Na morte, no castigo de Deus, né? O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Deus, ele não deixa, né? Ele não deixa. Então, assim, a gente, quem serve a Deus sabe. Eu sei, você já tem 24 anos, você é 23 de casada. 2000, desde 2000. Então, nunca faltou um pão na minha mesa. Eu posso falar de mim. Nunca faltou um pão. Nunca faltou alimento. Então, porque Deus, ele tem sido bom e misericordioso. A ressalva até que me fez lembrar que quando eu casei, eu fui num lugar, eu comprei acho que uns 3, 5 quilos de carne moída, botei na geladeira com medo de passar fome. Acabei até dando, né? Porque Deus nunca deixou faltar. Né? Nunca deixou faltar. Eu tinha medo de passar necessidade. E até aqui estou aqui. Nunca faltou, comi, bebi, vesti, né? Tive momentos de dificuldades, sim, mas nunca faltou. As mãos do preguiçosos empobrece o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Quantas pessoas preguiçosas não quer trabalhar, né? Lembra da história da cigarrinha e da formiguinha? Sim. A formiga trabalhava pro inverno, a cigarra só ficava cantando. Tem gente que quer ficar só no WhatsApp hoje em dia, na internet, YouTube, Netflix. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Por quê? Porque no verão, quando você trabalha, você é diligente, você guarda, né? A gente lembra de José, que foi super prudente, né? Quando o faraó chegou e falou, onde é que eu vou achar um homem tão sábio, né? Com essa inteligência e tal. Procure alguém, né? E Deus já tinha dado para José a sabedoria de separar, diga faraó, que vai vir 7 tempos de fartura e 7 tempos de fome, né? E ali ele foi levantado para cuidar do Egito. E ele soube separar tudo, né? Colheu e guardou para o tempo de dificuldade. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. As bênçãos coroa, né? Então, assim, é as bênçãos de Deus, né? É a cabeça do justo, né? Diz que isso quer dizer dádiva, é bênção, é favor de Deus, né? É cuidado de Deus para mim e para tua vida, né? É cuidado de Deus, né? Essa cabeça aí é cuidado de Deus. A boca dos ímpios abriga a violência. Os ímpios só quer confusão, guerra, contenda, mentira, falsidade. Deus está vendo todas as coisas. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios a poder será o justo. Justo. Quem é o justo? Jesus, que a memória dele é eterna. O sábio de coração aceita mandamento, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quantas pessoas se acham, né? Você vai falar, ela se acha que sabe tudo, não aceita, né, ser corrigido, não aceita que fale nada, é só com a soberba. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quantas pessoas aceitam o caminho mau, desvereda para caminhos tortuosos, né? Mente, engana, mata, e não tá aí, mas Deus está vendo todas as coisas. Nós temos que andar com integridade para ter segurança na presença do Senhor, né? E não seguir os caminhos tortuosos e desonestos. De jeito nenhum, que vai ser descoberto. Um dia nada fique oculto. Né? Todas as coisas estão nu e patente perante ao Senhor, aquele que há de julgar a minha e a tua vida. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. Quantas pessoas com falsidade? Dá mentira piscando. Ai, gente, é cruel, né? A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Quantas pessoas violentas. Terrível. Você vê fulano matou fulano, que fez fofoca, que isso, que aquilo. Jesus, é muito triste, né? Diz assim, a boca do justo é fonte de vida. Então, o justo vai fazer o quê? Vai sempre apaziguar. Pode lembrar aqui de Abigail, né? Nabal, seu esposo, era um ímpio, só tinha violência. E Abigail, ela foi apaziguar a fúria de Davi contra Nabal. Davi estava disposto a destruir toda a família de Nabal, porque ele foi grosso com Davi, porque Davi pediu ajuda, e Davi havia ajudado, ele não quis. Quem é Davi? Quem é esse Davi, né? Tipo, debochando de Davi, né? E aí Davi disse que ia matar todo mundo. Aí Abigail foi em encontro de Davi e apaziguou a fúria. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todo o pecado. Então é isso, Davi ficou com muito ódio de Nabal. E Abigail foi e cobriu, né, todo o ódio. Depois Nabal morreu e Abigail passou a ser esposa de Davi. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Então a vara era para a costa de Nabal, né? E a sabedoria foi para sua esposa, né? Tinha muita sabedoria. Mulher sábia edifica a sua casa, toda destrói com as suas próprias mãos. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Quando você é sábio, você acumula conhecimento em quê? Em fazer a vontade de Deus, sempre buscando o certo, assim você prospera. Mas o touro não, filha. O sensato, ele se precipita a abrir sua boca, ele provoca contenda, ruína, não tá nem aí prejudicar o próximo, defraudar. Para ele, tanto faz. A riqueza do rico
é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres, né? Então, quando a gente fala assim, a riqueza é a respeito das riquezas e da pobreza, né? A riqueza é a sua cidade fortificada. A riqueza atrai o quê? Muitos amigos, né? Muitos amigos. E poder. Quando você é rico, você tem poder, você tem amigos, tem pessoas que estão do teu lado. Pessoas que não conhecem Deus, né? Que é status. Até na igreja tem isso, muito. Que é status, que tá do lado do pastor, blá, 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 blá. Mas, sim, mas a verdadeira segurança nossa é só em quem? Em Deus. Quando a gente começa a analisar. Você não tem segurança no homem. Que segurança que eu posso te dar? Né? E a pobreza não exerce influência. Não tem amigos, não tem segurança. A pessoa pobre, né? E não tem, né? Tem e não tem. Tem aquele ditado, o mar só corre para o rio? É bem assim mesmo, né? A riqueza dos ricos é assim, o rico, ai, quero andar com fulano, João Boca de Ouro é famoso, não sei o que, não sei o que. Quem vai querer andar com o João Pé de Chinelo? Não pode andar com o João Boca de Ouro. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo, né? O salário do justo lhe traz vida. Por quê? Porque o justo, ele sempre vai estar o quê? Procurando as riquezas do céu, né? E a renda do ímpio é o quê? Aqui na terra. Ele quer as coisas terrenas. E o Senhor diz para mim e para você em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a gente vai estar buscando as riquezas do céu, né? Tudo para a glória de Deus, tudo, né? Então o salário do pecado é a morte. A gente vê também que a palavra do Senhor, ela fala aqui, quem colhe... Eita, minha caneta falhou. Falhou mesmo. Diz assim, quem colhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outro. Quando você é disciplinado por seu pai, pela sua mãe ou por alguém, você acolhe, né? E quem ignora a repreensão desencaminha outros. Tem gente que não quer ser corrigido. Tem gente que não aceita. Somente quando a pessoa se acha no direito que ela tem dinheiro, que ela tem posição, que ela é isso, que ela é pastor, blá, 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 blá. Não, gente, não aceita. Deus, ele sempre, a palavra diz assim, que Deus, né, ele corrige aqueles que ele ama. Então, se você não aceita a correção, tá bem de longe, tá bem longe. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha a calúnia é tolha. Quantas pessoas tá com ódio de você, falando com você, nem sabe nem por que a pessoa tá com ódio com você. Tá com ódio porque você comprou um carro, porque sua casa é mais bonita, que você tá com a roupa, porque você fez isso, só com ódio, com ódio. Aí fica lá, lábios mentirosos, com inveja, falando com você. Quando você vira as costas, parece que quer te matar. Já passou por isso que seja aquele peso? Fala, nossa, fulano tá pesado. Não, a inveja dele com você que é muito peso. O ódio dele, né? Lembra que Saul, quando Davi cantava harpa, ele lançava para matar Davi, né? Por inveja, porque ele conseguia ver que o espírito que estava nele passou para Davi, né? E se apoderou dele um espírito maligno da parte de Deus, mas já não era mais o Espírito Santo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, né? Então a gente tem que controlar muitas vezes o que a gente fala, e é necessário, é necessário, né? É necessário porque, né, ali então, quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Temos que controlar, temos que ter a sensatez, essa segurança, né, de falar somente aquilo certo na hora certa, bem? A língua do justo é prato escolhido, mas o coração dos ímpios quase não tem valor, porque o coração do ímpio, muitas pessoas têm pensamentos e maquina coisas más contra o próximo, né? Então, Deus, ele vê. O justo é justo. O nome já fala justo. As palavras do justo não sustentam muitos, mas o insensato morre por falta de juízo. Quando você é justo, você vai dar sempre conselhos bons. Se a pessoa falar assim, eu vou roubar. Não, não vai, meu filho. Não vai. Eu vou adulterar. Não, não vai. E assim vai, né? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Essa palavra a gente fala muito. As bênçãos do Senhor enriquecem, mas não acrescenta dor. Realmente. Porque a riqueza do Senhor é uma dádiva de Deus, né? A riqueza de Deus é uma dádiva, é uma bênção dele para as nossas vidas, né? E não é algo humano, né? É uma bênção de Deus. Por isso que o Senhor fala assim, que a misericórdia do Senhor é uma causa de nós não sermos consumidos, né? Não inclui dor, é diferente dos tesouros de origem desonesta, né? Porque a gente está falando de um tesouro eterno, porque se você serve a Deus, você é abençoado, né? Então a bênção do Senhor, aleluia, vai estar sobre a sua vida, né? Sobre a sua casa, sobre o seu lar. Então a gente tem sempre que estar, né? Aceitando as bênçãos, a dádiva de Deus, né? Por isso que a salvação, ela vem de graça, né?
Não é dom de vó, dom de homem, né? É dom de Deus, não é coisa que você nem eu conseguimos. É dom de Deus, né? Então, nós somos gratos ao Senhor. Nessa época ainda não tinha Jesus, não tinha salvação, mas o salmista soube expressar bem aqui. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma, é uma dádiva, é uma bênção, né? O tolo encontra o prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O tolo, me fez se alegra quando vê uma bagaceira, um circo pegar fogo, uma contenda, uma confusão. Ele ama esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele não tem sabedoria, né? Mas quando a gente é cheio de entendimento, a gente se alegra, né, com a sabedoria de Deus. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. Que o justo deseja, lhe será concedido. O que o ímpio teme? Qual é o temor do ímpio, né? Ele teme o quê? As coisas aqui terrenas. A calamidade, o frio, a fome, né? Coisas efêmeras e passageiras que é deste mundo, né? Então ele vai temer. Agora, o que o justo deseja? A salvação, estar com Cristo, né? Deleitar-se no Senhor, saber que morrer é lucro, entendeu? Agora o ímpio não, o ímpio ele vai viver aqui, quando ele morrer ele vai para onde? Para o inferno, que é o lugar dele, né? Por quê? Porque foi preparado para Satanás e seus demônios, não para nós. Mas se o ímpio escolheu, é caminho dele, ele vai para o inferno. É a escolha dele. Deus, ele sempre nos dá a escolha aqui, hoje. É aqui que a gente escolhe, se você quer ou não. Igual assim, quando o Senhor fala ali, tem um homem que construiu a casa sobre a rocha, outro sobre a areia. É a escolha, né? Servir a Deus é uma escolha e requer renúncia. Muita gente não quer renunciar. Muita gente quer servir a Deus, quer continuar no suborno, na mentira, no engano, na perseguição. E em situações aí, no adultério, na prostituição. E não dá, não dá, não dá. Não tem lógica, né? Então, o ímpio não vai existir, né? Mas o justo vai permanecer firme, inabalável, vai permanecer inamovível. Por quê? Porque após a morte, após esse tempo aqui efêmero passageiro, vai vir a salvação, a vida eterna com Cristo. Nessa época eles descansavam nos braços de Abraão. Mas hoje a gente vai para a glória, né? É descansar no Senhor. Né? A gente sabe que quando alguém morre em Cristo, verdadeiramente é no céu de Deus, vai descansar no Senhor. Como o vinagre para os dentes, a fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aquele que o enviou. Gente, preguiçoso é terrível. É o preguiçoso, não quer nada, só quer encostar, só quer descansar e acaba trazendo tristeza, né? Quem confia neles, perde. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Gente, o temor do Senhor prolonga a vida. Isso é muito interessante, né? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento todos têm que nele confia. Vamos confiar no Senhor, vamos ter temor. Temor é respeitar, mesmo sabendo que ninguém está aqui, mas eu continuo fazendo aquilo que é certo. Isso é temor a Deus, né? E muitas vezes, se a gente deixar, a gente perde esse temor no dia a dia, né? Com situações, com desejo da carne. Nós temos que temor, muito temor de Deus, pedir temor. Eu preciso orar pedindo temor para Deus. Nós precisamos, né? Porque é o temor que vai fazer a diferença após a morte. Para onde você vai? O justo e o ímpio. O ímpio que teme a Deus. O justo não. Né? O justo teme a Deus. O ímpio não teme a Deus, já para o inferno, né? O que o justo almeja redumba em alegria, mas a esperança dos ímpios não é em nada. O que você almeja, né? Vem com alegria, né? É muita alegria de conseguir realizar, né, algo. É esperança, né? Em Deus. Agora os ímpios têm esperança o quê? Em nada. Naquilo que ele tem na casa, no carro, nos enganos, nos espíritos do engano, na mentira, que tá aí para enganar muitos, né? Diz assim: o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Então, esse refúgio aqui, o caminho do Senhor, ele é certo, ele é perfeito, ele tem vida, ele tem sabedoria, né? Mas os que praticam o mal não quer saber disso. Não quer de jeito nenhum. Então, eles recusam o caminho do Senhor. Eles até muitos fingem que servem, mas recusam com as suas práticas obscuras, né? E isso vai levar para a morte, para o inferno. Eu encho até a boca para falar, porque o inferno, ele é real. E o céu, ele é real. Então, as nossas escolhas aqui vai decidir se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, né? Acho que você vai dizer, o inferno é aqui na terra. Fica pensando que o inferno é aqui na terra, meu filho. Fica pensando. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra, né? O justo vai sair daqui e vai para a glória. Se você caminhou com o Senhor, é justo. Você tem uma salvação, você tem uma vida eterna. Você não vai ser arrancado e lançado no fogo eterno. Você
vai o quê? Você vai estar com o Senhor, porque isso daqui é efêmero, é passageiro, né? É passageiro. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa é estipada. Quantas pessoas têm a boca perversa, só desejam mal, fala com arrogância, com soberba, com jactância, né? Menospreza o outro, denigra a imagem. Essas pessoas, filha, a palavra do Senhor já falou, né? Será extirpada, será arrancada da face da terra, né? A boca do justo produz sabedoria. A gente não vai estar, né? No entanto, quando você serve a Deus, quando você está com pessoas desse jeito, você se sente até mal. Porque você fala, meu Deus, olha só que situação. O que eu tô fazendo com essa pessoa? O que eu tô dando ouvido para esse tipo de gente? Não tem nada que acrescentar na minha vida. Então, tira, Senhor. Tira, arranca da minha vida. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Por quê? Porque Deus é um Deus que ele é amor, ele é justiça, ele é longânimo, ele é misericordioso, né? Então a gente vai falar o quê? Da bondade de Deus. Quando você se reúne com alguém, a gente vai falar o quê? Da glória de Deus, né? O testemunho de Deus, a gente vai dar bom testemunho. Os ímpios não, né? Vai falar mal, vai denegrir. Ah, eu saí, roubei, matei, estrupei, fiz isso, fiz aquilo. Eu menti, caluniei. Vamos ali roubar fulano, vamos fazer isso. Agora a gente não. Vamos glorificar Deus, vamos exaltar Deus, né? Esse é o ímpio. Ai, na igreja o culto foi abençoado. Ai, Deus não me abençoa assim. A gente sempre tem coisas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Até aqui me deu o Senhor e eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe. Um sábado abençoado na presença do Senhor. Amém? Fica na paz.